Vamos lá, meninas. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês do município de Araxá. É, a nossa conversa de hoje, né, tem por objetivo apresentar uma temática super relevante relacionada à BNCC computacional. É um prazer estar aqui com a Fabíola e com a Mafalda. Vou passar a palavra para a Fabíola para que ela possa fazer a introdução do nosso momento. Boa noite a todos, boa noite a todas, em especial a Andressa e a Solange, que nos acompanham nesse momento. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela parceria, né, da empresa britânica Education, na pessoa da Andressa e da Solange, que muito gentilmente tem atendido os nossos pedidos, né, que nós somos procurados por vocês para atender essa demanda urgente, que é a BNCC Computação. Hoje aqui, Andressa e Solange, nós temos os professores da rede municipal, em torno de 1.000 e alguma coisa, né? Entre professores da educação infantil ao nono ano, temos ainda diretores, supervisores, vice-diretores dessas unidades, inclusive da EJA. Por quê? Porque, como eu já havia dito para as diretoras e supervisoras, depois que nós implantamos a BNCC, vários programas e projetos que foram pactuados com o governo federal exigem que nós trabalhemos com a BNCC Computação. E nós tivemos uma primeira ação, que foi uma palestra em parceria com a Uneraxá. Nesse momento, nós tivemos todos os professores dos anos iniciais e finais para discutir um pouquinho sobre a inteligência artificial. E hoje, nesse momento, nós estamos iniciando a discussão também com os professores e professoras que atuam na educação infantil, né, com os bebês até as crianças de 5 anos. Nós acreditamos que será um momento rico, muito proveitoso para a gente iniciar. Eu não digo e nem tenho a pretensão de tirar todas as dúvidas que nós temos acerca disso, mas que vai ser o início de uma conversa e de uma parceria que vai perdurar, eu acredito, para o ano todo. Então, os nossos agradecimentos e nós nos colocamos à disposição para quaisquer outras parcerias que, porventura, pudesse ser firmada. Muito obrigada, Fabiola, por essa abertura. Vou apresentar a Solange Petrocino, que é quem vai conduzir a conversa sobre a BNCC computacional conosco hoje. A Solange Petrocino, ela é graduada em Biologia e Pedagogia, tem licenciatura em bacharelado, especialização em Saúde Pública com ênfase em Educação pela USP, extensão universitária em Formação de Professores pela ISEVEC. Ela é mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP, tem MBA em Gestão Escolar também pela USP, 30 anos de experiência e vivência profissional na área da educação, já atuou como professora, como coordenadora e como diretora, e principalmente na área de formação de professores. É formada pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, em Profissional and Self-Coach, em Leader Coach, integrante do conselho editorial da revista Educatrix, diretora do ICLOC, que é o Instituto Cultural Lourenço Castanho. Seja muito bem-vinda, Solange, à nossa conversa, e passo a palavra para você. Obrigada, obrigada. Boa noite a todos que estão nos assistindo, obrigada por estarem aqui. Tenho certeza que todos tiveram uma jornada de trabalho árdua e que estão agora aqui se disponibilizando na nossa conversa, então já agradeço de antemão. De tudo isso que a Andressa falou, o importante é que eu fui professora de educação infantil, ensino superior, escola pública, escola privada, coordenadora, orientadora educacional, diretora, e isso faz com que eu consiga trazer para vocês, que é a ideia hoje, que a gente consiga ter uma conversa muito próxima do que é o fazer a sala de aula. Se a gente quiser, em outro momento, ter uma conversa para a gente falar um pouco mais da fundamentação teórica, ok, eu vou pincelar, mas a ideia é que a gente faça mais essa conversa mais ampla. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Não está aparecendo para mim. Andressa, eu vou mandar para você a apresentação, você compartilha, por favor, porque ela está. Sim. Aqui não está. Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Um minutinho, talvez dê certo. Tá. Foi, né?
Foi sim, só colocar no modo apresentação. Pronto. Tirar a gente aqui para o cantinho. Então, a ideia hoje é conversar um pouco sobre a BNCC da computação. Eu vou fazer um overview do documento, mas falar também um pouquinho como que a gente trabalha ela. Existem possibilidades diferentes dos anos iniciais, do EFI diferente do EFAF, mas a gente vai falar aí como a gente faz isso, pensando em tudo que regulamenta a nossa profissão, o nosso fazer, e como a gente consegue trabalhar isso de uma maneira, a inserção de tecnologia de uma maneira crítica e responsável. Então, nossa pauta hoje, a gente vai ter um espacinho aqui para perguntas. Eu vou controlar aqui meu horário para que a gente tenha uma fala até às 6h45, mais ou menos, para depois a gente poder ter um espacinho para a gente conversar, tá bom? Então, o que que é a BNCC da computação? Todo mundo fala BNCC da computação, até o termo acho bastante inadequado, porque computação foi um termo que foi cunhado no início dos anos 90 para falar um pouco dessa inserção, que a gente tinha salas de computação, que era a vida da tecnologia, mas ela vem como complemento a BNCC, ela é entregue na sua versão final sem esse complemento, então é um complemento necessário, porque, obviamente, entendeu-se que precisava ter na base a clareza de como é que acontece essa inserção de tecnologia nas escolas, e ela vem dividida em 3 eixos, né? Então, o primeiro eixo de cultura digital, porque não é só usar equipamento, é saber como, é um letramento digital para a gente entender como esse equipamento interfere na vida das pessoas, como que eu uso ela para minha inserção social, para minha inserção profissional. Então, por isso que a gente fala de letramento, de cidadania e de sociedade, porque envolve todas essas questões. Essas 3 eixos, eles não são excludentes, eles são todos, a gente consegue... o primeiro eixo de cultura digital... Está com delay, usar equipamento, é saber como, é um letramento digital para a gente entender como esse equipamento interfere na vida das pessoas, como que eu uso. Eu não sei o que aconteceu tecnicamente, eu escutei a minha voz. A gente tem uma outra parte, que é outro eixo, que é sobre tecnologia digital, e aí é entender mesmo de hardware, software, de aplicativos, dos equipamentos, dos dispositivos, dos navegadores, como a gente faz isso, a comunicação e redes, como que acontece essa interação, inclusive é muito importante esse item dentro da IA, para a gente entender como que essa informação, onde ela está colocada e como que ela chega para nós, e, obviamente, o uso de dados, que a gente sabe que a tecnologia nos disponibiliza uma infinidade de dados. No pensamento computacional, e é daí que vem o grande nome da BNCC da computação, é porque existe uma lógica por trás dessa linguagem que a gente vai falar, né? Tanto a inteligência artificial, que ela nada mais é do que reconhecer padrões, de ter uma estrutura. Quando você faz um programa, nada mais é do que você colocar algoritmos que vão identificar determinadas coisas. A gente vive hoje em cima desse pensamento computacional. E é muito importante para o aluno entender, para o professor, para que a gente, todos nós entendamos o que é esse pensamento computacional, para entender qual é a lógica que a gente está acontecendo. Quando vocês perguntam qualquer coisa ou mandam uma mensagem dentro de um grupo sobre viagem, vamos viajar para Maceió, e aí aparece propostas de agências encaminhando para vocês. Isso não é aleatório, isso é porque existe um algoritmo que rege um pouco essa comunicação. Então, quando a gente fala dos 3 eixos, eles não são excludentes. Então, você está vendo que eu estou falando desse algoritmo que está intrinsecamente relacionado com comunicação e que está intrinsecamente relacionado com como eu me comporto frente a esses equipamentos. Uma das coisas que aparece fortemente, e aí eu vou entrar um pouquinho na questão da educação infantil, a educação infantil, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar ou de ler algum material da Thelma Pantano, que é uma neuroeducadora, e ela mostra, que aliás tem vários, inclusive os primeiros estudos são franceses, mostram o efeito que tem o exagero de uso de telas com os alunos muito pequenos, né? Na verdade, a gente está vendo que interfere na vida de todo mundo, né? Quem fica fazendo o que eles chamam daquele screen que vai rolando a tela,
aquilo também faz com o cérebro de adultos ou de crianças, tem efeitos muito ruins. Mas a gente sabe, que especificamente com os pequenos na primeira infância, isso, o cérebro da criança sofre algumas podas neurais. A gente nasce com muito mais neurônios que a gente tem hoje. Nessas podas neurais, é uma organização do cérebro, ela cria caminhos para você utilizar a informação e processar essa informação. Quando você fica, a criança é muito exposta à tela, ela cria caminhos equivocados. Então, se ela não tem a oportunidade de manusear a argila, de ter contato com a natureza, de fazer coisas manuais, parte do cérebro dela tem uma poda que depois vai prejudicar muito o desenvolvimento de competências dessa criança, não que é impossível, porque a gente sabe que hoje que tem uma certa plasticidade cerebral, mas é muito mais difícil se você conseguir desenvolver atividades com as crianças. Por outro lado, a gente sabe que a gente vive numa sociedade, aliás, a educação é responsável, por quê? A gente pega esses meninos que estão na vida, traz para dentro da escola, a gente trabalha com eles e devolve para a escola, não é assim que funciona? Então, o que que a gente traz? A gente traz o que tem na realidade. E essas crianças vivem que realidade? Vivem uma realidade de telas. Não só porque os pais expõem, mas porque o mundo hoje é conectado. Então, não adianta a gente fingir que a gente não vai trabalhar com essas questões, porque a gente estaria negando uma realidade. Eu gosto muito do Luigi Giussani, que é um filósofo italiano, que ele fala: você pode até ignorar a realidade, mas um dia ela te estapeia. É isso, a gente finge que não existe. Ah, não vou trabalhar, a gente tem que lutar contra ela. Não adianta lutar, a gente tem que aprender a trabalhar com ela. Não adianta lutar com nada, porque a gente sabe que a sociedade que chega para a escola, essa realidade que chega para a escola, é uma realidade conectada, é uma realidade plugada. O que a gente tem que fazer é saber como que a gente pode criar alunos tão críticos e tão autossuficientes e de autocuidado que consigam trabalhar com maneira segura, com uma maneira saudável com essa tecnologia. Mas quando a gente está falando de sala de aula, e a BNCC da computação traz isso, ela traz atividades que são desplugadas e atividades plugadas, a gente vai falar. Essas atividades desplugadas, elas são mega importantes nessa faixa etária, na verdade, a vida toda. Mas ela é essencialmente importante justamente por esse processo de desenvolvimento cerebral e de podas neurais que acontecem muito intensamente na primeira infância. Então, se a gente não cuida disso no espaço escolar e orienta os pais com relação a isso, a gente vai ter uma geração com dificuldades de desenvolver uma série de competências. Aqui tem 2 exemplos, depois eu vou entregar essa apresentação para a Mafalda e para a Fabíola, para vocês, para poder disponibilizar para vocês, isso é para compartilhar, mas é só para mostrar que existem milhões de propostas que trabalham muito com a questão manual, que é o que difere quando você está exclusivamente na tela. Alguns pais, não sei se para vocês já falaram, você fala assim: essa criança é muito desatenta. Aí quando a mãe fala assim: não, mas ela fica super atenta na tela, ela fica com a cara grudada na tela. Isso não é atenção. Na verdade, você está. O que os jogos fazem, o que a tela faz, o que o aluno faz na tela, é renovar a atenção dele a todo momento, porque pipoca uma coisa, explode do outro lado, surge uma imagem, ele clica na outra. Na verdade, o que ele tem é nenhuma concentração. Estar fixo na tela não quer dizer que eu esteja num processo de atenção e concentração, que exige habilidades cognitivas de atenção, de parar, de refletir, de analisar aquela informação, de processar, de fazer comparação e todos aqueles verbinhos que a gente sabe que são as competências e habilidades. E parece que ele está grudado, está atento, mas ele não está atento, porque a atenção dele é renovada o tempo inteiro. E aí, por isso que a gente tem dificuldade que esses alunos hoje leiam livros com textos maiores, que eles prestem atenção num filme mais longo, ou numa conversa mais longa, porque eles têm, cada vez mais está diminuindo essa capacidade de atenção, que há muito tempo atrás, nem tanto tempo atrás assim, mas há 100 anos atrás, a gente tinha uma média de concentração de 50 minutos, e vem daí um pouco a organização das salas de aula, das aulas por 50 minutos, mas hoje isso não chega a 7, né? Nos melhores momentos não chega a 7. Então, eles e nós, a gente também não consegue ficar o tempo inteiro parado escutando se a gente não tiver algum movimento, se a gente não fizer alguma anotação, se a gente não fizer alguma coisa que isso renova a nossa atenção, a gente dorme, a cabeça da gente vai para outro lugar. Então, a atenção de maneira geral nessa sociedade que é hiperconectada, que é o mundo VUCA, que você já deve ter ouvido falar, né? Que é volátil, que ele esse mundo que está hoje
é muito intenso, faz com que a gente não tenha concentração e esses meninos também não têm. Quando a gente está fazendo atividades que são manuais, que estão trabalhando com conteúdos procedimentais, eles conseguem renovar essa atenção, porque eles têm que, eu vou cortar alguma coisa, agora eu vou fazer outra coisa. Isso é uma atenção que vai sendo renovada, não é uma coisa que permanece no mesmo tom cerebral. Quando a gente mede as ondas cerebrais, você consegue perceber que ela fica sem nenhuma atividade, ela vai cortar alguma coisa, ela muda, ela faz uma anotação, isso muda. A mudança de atividade cerebral faz com que a gente tenha um outro processo também cerebral. Então, quando a gente olha para a base, acho que todos vocês devem saber que esses numerinhos aqui da frente, né? Educação infantil, né? Aparece primeiro o segmento, EF, EI, EF ou EM, aparece qual é a faixa etária, então é de 0 a 3 anos, ou aparece a série, quando é de EFAF, CO de computação e 0,4, qual é a habilidade que está sendo trabalhada. Então, quando você olha dentro de cada um dos eixos da base, elas vão aparecer para todos eles, para educação infantil, para fundamental, vão aparecer qual é a habilidade e vai falar o que você tem que fazer. Opa, vai aparecer o que você tem que fazer. Quando a gente olha para lá, comparar soluções algorítmicas para resolver o mesmo problema. Nossa, que sofisticado isso para educação infantil. Mas o que aparece na base? Aparece atividades e sugestões na própria base, exemplos de o que você pode fazer para desenvolver essa habilidade de maneira plugada ou desplugada. No caso aqui dessa atividade está falando, ele mostra uma computação plugada, que ele vai fazer com formas e cores diferentes e vai usar um aplicativo que trabalha com isso, que aliás é muito fácil você ter na internet vários, né? Que vão trabalhar quando você olha de formas, que você arrasta, games que brincam, nenhum problema de você fazer isso. Aliás, o uso de telas por crianças, ela é menos deletéria. Se ela está sobre a interação e mediação de um adulto, então você está com seu filho na frente da tela, mas está com ele, olha, o que está fazendo isso aqui? Está contando uma historinha, nenhum problema, não muda o suporte, não muda a capacidade de leitura do que seja no livro impresso. Agora, se você deixar ele só escutando, ou ele só parado numa coisa e não fizer essa interação, aí que é mais deletério. Então, aqui, ele vai ter que produzir, ele vai ter que usar o mouse de maneira para trabalhar a coordenação, ele vai ter que trabalhar coisas que vão fazer ele trabalhar a informação, mas ele vai começar a ter familiaridade com esses padrões que acontecem dentro do ambiente digital. Quando a gente fala numa computação desplugada, a gente está falando que os elementos que estão presentes no ambiente online, no ambiente tecnológico, você pode trazer a informação. Então, por exemplo, se você falar com eles na rotina, o que você faz? Pedir para dizer o que você faz todo dia, o que acontece todo dia, como é que você ama? Pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Isto é uma sequência de repetição que vai fazer com que ele entenda o que é um algoritmo. Comer um sanduíche, eu tenho que morder, mastigar e engolir. Qualquer comida, né? Morder, mastigar e engolir. Morder, mastigar e engolir. Esse é um padrão. Reconhecer padrões é uma das importantes ferramentas para eu entender o que é isso. Porque quando eu estou trabalhando online, eu consigo perceber, se eu consigo perceber padrões, eu consigo não ser manipulado por esses padrões. Então, quando chega lá mais velho, que tem outra, eu vou conseguir entender que reconhecer padrões é sempre importante, né? Então, se eu que nem receita de bolo, você pega uma receita de bolo de cenoura, bolo de abacate, bolo de sei lá o quê, abacaxi, nem abacate não tem, abacaxi, bolo de... Você vai perceber que assim, batas claras, batas claras, batas claras. Você vai perceber que apesar de serem coisas distintas, ela tem um padrão que é reconhecido. Né? A mesma coisa para respirar, ou então dentro de som, pode, aliás, a parte de educação musical é mega importante para você trabalhar também a questão da computação criança pequena, porque ela tem padrões, ela tem alteração de padrões, ela tem sequências, isso tudo faz com que você possa, que esse aluno possa entender como é que funciona dentro de um ambiente de tecnologia. Montar um carrinho de comandos, põe setas no chão, e aí fala assim, vira à direita, depois tem que ser à esquerda, depois ser à direita. Isso é para entender que
toda programação é uma série de ordens, né? É claro que é na linguagem computacional e a gente não vai trabalhar com eles, mas é uma sequência de ordens. Todo desenvolvimento de um programa nada mais é que uma sequência de ordens. Então, quando ele vai entender também que caminhar, que ele passear com um carrinho, ou aquelas brincadeiras, sabe, que um venda o olho e o outro dá a ordem para chegar num determinado lugar ou num caminho, é super bacana, porque a criança vai entender que, primeiro que isso já deveria ser feito independente da beneficência da computação, né? Essas atividades, normalmente na educação infantil, a gente trabalha muito. Mas quando você faz de maneira intencional, você vai entender que você também está trabalhando para ele entender que uma programação nada mais é que uma sequência de ordens que você coloca num equipamento, num dispositivo, que ele vai reproduzir de acordo com o que você fala. Então, quando a gente tem acesso, todo mundo, a qualquer coisa que até para entender como funciona, fala assim, não está funcionando isso aqui, aí você tem que entender a lógica que está por trás disso. Não está funcionando, você entrou ele segue uma ordem, né? Ele segue uma sequência de ordens da programação. Se alguma dessas ordens está alterada, você não tem o mesmo resultado. E ele vai entendendo não só a gente não quer formar programadores, ou desenvolvedores a gente quer formar pessoas que entendam como aquilo impacta a vida deles. Então, desde alguma coisa que não está funcionando, o uso de um envio de e-mail, como é que funciona o aplicativo, o que é um navegador diferente, isso vai te ajudar, vai ajudar esse aluno a entender esta lógica que está por trás de todos os equipamentos. A gente é uma geração que, apesar de ser, o Mark Prince fala de nativos digitais, a gente está falando de uma geração que não necessariamente entendeu, ele usou, né? Mas não necessariamente levados a acreditar em determinadas coisas, porque não tem uma educação para entender, para fazer uma curadoria desse ambiente digital, para você entender o que é, como que ele consegue perceber o que é fidedigno, o que não é, o que é responsável. Então, todos esses elementos, eles são periféricos a esse ambiente digital, mas que são mega importantes. Então, quando você fala também brincar de um robô, vai dois para frente, dois para trás, você pode brincar de aluno vendado ou não, para ele chegar até um lugar, pode colocar blocos ou cartões que vão representando uma sequência lógica de algoritmos, e aí você pode usar histórias que vão trabalhar com analogias que levem a entender qual é a lógica da programação, que nada mais é do que você colocar uma sequência de ordens ou de comandos que ela vai ser reproduzida de acordo com determinado comportamento do usuário. Então, ela diz, nada mais que vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, mas se alguém pedir para ir para a direita, se diz que é esse. Se ele pedir que quer o caminho mais curto, eu vou para esse. Não sei se vocês já viram uma programação, mas ela é infinita, é imenso, é feito, obviamente, no ambiente digital, mas é assim, com várias possibilidades, vários caminhos que você tem para chegar, dependendo do usuário que ele vai fazer. E aí você fala assim, era legal que se tivesse aqui num GPS, tivesse também tivesse a possibilidade de informar que está chovendo ou que está alagada a região à frente, sabe? Um Waze, um Google Maps, ou qualquer GPS, aí você fala assim, mas para isso, nesta lógica de programação, eu preciso colocar uma etapa lá que, se o usuário clicar perguntando desse de chuva, vai aparecer lá. Isso é tudo uma organização, uma programação que vai dizer ordens de como funciona na interação com o usuário. Aqui eu coloquei para vocês também algumas outras possibilidades, então também tirei isso aqui da BNCC da computação, então quem não leu o documento, leia, porque aí tem informações importantes. Execução de algoritmos, então, o jogo de trilha, daqueles bonequinhos, robóticas, resolver quebra-cabeças para comparar soluções algorítmicas, decisões em dois estados para saber falso ou verdadeiro, porque parte da lógica da computação é essa, é binário, né? É para direita ou para esquerda, para frente para nada, sim ou não, para ele entender que essa lógica não tem talvez se depender a lógica é matemática, ela é mais radical. Então, no caso, quando a gente vai para o fundamental, então ali é até educação infantil, que a gente está falando a BNCC também traz atividades plugadas, e não quer dizer que seja ruim, e não quer dizer, só tem que saber a quantidade, com que moderação eu faço isso, com que eu organizo, e sempre
com a intervenção, a mediação de um adulto, de alguém que eles não estão imersos naquele ambiente digital, mas eles estão interagindo externamente, internamente, mas estão usando um recurso, porque isso faz parte da vida deles. Todo mundo já viu aquelas brincadeirinhas, memes, um bebezinho virando página, tentando virar a página do livro com o dedinho, porque eles nascem nisso, né? Ou então aquele menino que está nascendo, que está acabando de fazer o parto, ele mesmo está tirando uma selfie dele, né? Porque é isso, para dizer que eles nascem mergulhados nesse ambiente. Quando a gente fala dos anos iniciais, aí a gente está falando a gente pode falar de EFI de anos iniciais e pode falar EFI também é, da diferença que tem em uma primeira série do que tem em uma quinta série, né? O período de evolução dessas crianças no fundamental é muito grande. Então, tanto que a BNCC ela traz as distinções de primeiro a terceiro ano, de quarto e quinto ano, que é completamente diferente. Para educação física, para artes, ele traz até as habilidades diferenciadas. E também pede para tratar o primeiro ano muito mais próximo da educação infantil, tanto que a BNCC tenta diminuir esse degrau que tem entre a educação infantil e o ensino fundamental, e do fundamental anos finais para ensino médio, porque é uma continuidade e não tem um bloquinho de anos iniciais que todos se comportam da mesma maneira. Primeiro que a gente tem um processo de alfabetização importantíssimo acontecendo nas séries iniciais dos anos iniciais, e já tem no sexto ano, no quinto ano, que é uma passagem para o sexto ano, que é completamente diferente, ou do nono ano, que a gente já tem que tratar com o ensino médio, essa transformação acontece. Quando a gente fala da BNCC da computação para o fundamental, ele vai trazer as competências, vai trazer 7 grandes competências. Da mesma maneira que na base a gente tem aquele circuito inicial de competências que passam por todas, vai trazer isso. É bem diferente também quando eu trabalho com as anos iniciais, que a gente está falando normalmente de dois professores, 3 que estão com a turma, né? Que você consegue acompanhar tudo. Quando eu estou falando dos anos finais, a gente já tem um pouco mais de preocupação, porque você precisa trabalhar todas essas competências em todos os momentos. Não é ninguém que é responsável por isso, são todos que é responsável, não existe uma pessoa. Mas ele traz essa organização para que ninguém perca de vista quais são essas. O grande objetivo de formação macro na BNCC da computação para o fundamental. Tá? Então, compreender a computação como uma área de conhecimento, para entender que existe um universo a ser explorado sobre ele, que no mundo atual ele esqueci o nome do cientista que ele fala que hoje para adolescentes ele é a extensão do corpo, o celular. Ele não é nem mais um equipamento que ele precisa, é uma extensão do corpo. Parece que está envolvido com toda a maneira com que eles trabalham, né? Reconhecer quais são esses dispositivos, como eles impactam na vida do indivíduo, na sociedade, nas descobertas científicas, no trabalho do professor. A gente sabe como a gente viveu, né? Como o impacto disso podia melhorar. A gente precisa entender que este ambiente de informação, a gente passa a ser criador da informação, a gente disseminador da informação, e a gente traz essa informação, né? Aldeia global é um termo que foi utilizado antes da internet, mas que ganha até outro nome, né? Passa a globalização, quando a gente fala dessa internet, que a gente tem acesso a tudo e pode se comunicar com todo mundo através disso, né? A entender especificamente quais são os princípios e técnicas da computação, avaliar soluções, porque aqui entra uma parte que a BNCC o tempo inteiro me fala que o aluno tem que ser muito protagonista e ativo para a intervenção dentro da sociedade. Então, como que eu posso usar a tecnologia para fazer isso, né, em qualquer uma área do conhecimento? Como o professor pode utilizar a tecnologia para melhorar seu trabalho? Como que eu posso fazer isso para aprender um idioma? Como que eu posso fazer? Tem que entender um pouquinho como funciona isso. Projetos, a gente sabe que de todas as propostas metodológicas, a aprendizagem baseada em projetos ou problemas, ou essas metodologias ativas são as mais adequadas para você desenvolver. Eu não vou entrar aqui em metodologias ativas, que é um capítulo à parte, mas a gente sabe que não dá para chegar em desenvolver competências sem utilizar metodologias ativas. Uma aula expositiva não desenvolve competência, a não ser a paciência, mas a gente sabe que não funciona isso.
né? E, por fim, uma competência que é saber eu e o local e o global, eu e a comunidade, entender como que funciona esse movimento. Quando a gente fala especificamente de transversalidade, e não é interdisciplinaridade, que são coisas distintas, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade é outro também, outro caminho, que eu não vou também tocar aqui, que só isso já é uma outra fala, mas transversalidade é quando a gente, o determinado conteúdo passa por todo mundo. E aí o primeiro problema, por isso que eu ponho essa imagem aí, é que quando é transversal, parece que essas competências que a gente leu na página anterior não é de ninguém, né? É de todo mundo, mas não é de ninguém. Então tá lá a responsabilidade, ninguém quer pegar na mão, não é minha. Não, comigo não morreu, não vou trabalhar essa responsabilidade não é minha, é de todo mundo. Então, para que uma transversalidade funcione, a gente precisa ter um cuidado, principalmente, que todos os professores tenham conhecimento sobre os conceitos, porque se eu vou trabalhar determinadas competências que a gente viu aqui lá, ou em qualquer série, de maneira transversal, em todos os componentes, na hora de um planejamento, eu preciso que todo mundo saiba do que a gente está falando. Então, deixa de ser uma aula de computação, que tinha, a gente está falando disso nos anos 90, era assim, né? Tinha a aula de computação, não é mais, a ideia é que seja transversal, então todo mundo vai trabalhar isso, mas também para não deixar nada de lado, não escapar, não ficar só no... Como que a gente organiza? Todo mundo conhece muito bem a base, todo mundo conhece os conceitos, para que depois a gente possa organizar que pedaço desse bolo fica com cada um, quem que vai trabalhar, como a gente vai trabalhar, projetos interdisciplinares, sim, aí juntos em algumas áreas. Por isso que eu falo que nos anos iniciais é mais fácil, quando você tem uma professora só, ela pega todas as competências, ela mesma sabe em qual aula que ela vai trabalhar, em qual componente curricular, em como ela vai trabalhar. Quando a gente fala de vários professores, a gente precisa ter uma reunião, a gente precisa estar todo mundo junto. Isso dá para fazer de maneira organizada, tem uma maneira de você fazer isso com design thinking, que é legal, com planejamento, com ferramentas que nos ajudem a produzir um planejamento que seja individual no sentido de componente curricular, mas que converse com todos eles e que consiga abranger todas as competências que estão presentes na BNCC da computação, né? Um outro desafio que acontece é que parece que é isso, computação é só para quem tem tecnologia. Infelizmente, na nossa realidade, todo mundo ou entende tecnologia ou está fora do jogo, do mercado. Tá fora do que você pode trabalhar. Fala assim, eu sou de letras, sabe? Pessoa de humanas, difícil. Não tem que ser. Ninguém precisa ser, volto a dizer, precisa ser um programador, mas precisa entender como é que esse bichinho funciona, como que é a lógica disso, como que é a organização. Então, não é só para quem tem tecnologia. A gente sabe que hoje a gente tem poucos materiais que ajudem, que tragam essa transversalidade. Então, às vezes, tem um material de apoio ao professor para a formação, mas não tem necessariamente presente, porque aí a gente seguiria o bolinho que estava lá, né, receitinha de bolo e caminhando, e não funciona. E a própria cultura escolar, que ainda é segmentada, a gente trabalha por componentes curriculares, no ensino médio já foi um grande quiproquó, trabalhar por área do conhecimento. Na verdade, nos anos finais, acontece até isso com os outros componentes, né? Porque tem umas competências da área que, por área, então, por exemplo, na área de ciências humanas tem história lá e geografia, tem umas competências que são das duas e tem as de cada um dos componentes, e que às vezes essas competências que são das duas áreas, nenhum professor trabalha, né? Isso acontece por causa da nossa cultura segmentada dentro da escola. Então, para a gente entender essa questão de como eu insiro computação em qualquer um dos componentes, é só entender que não é sobre ensinar a programar. Volto a dizer, a gente não está formando, porque aí você tem uma aula de computação, e você pode ter, né? Até no ensino médio tem alguns itinerários formativos que são sobre programação, para aqueles alunos que querem seguir dentro especificamente desse tema. Mas o que a gente precisa ensinar é a pensar como que eu resolvo o problema, como eu utilizo o equipamento que eu tenho, como eu organizo ideia, como que funciona esse sistema, como eu entendo que eu estou sendo, que eu trabalho, minimamente tudo isso tem uma lógica. E não preciso, volto a dizer, eu não vou consertar um computador, eu não vou fazer uma programação, mas eu vou minimamente entender como eu ando, e eu preciso ajudar o aluno a entender isso, como que eu transito nesse ambiente.
Aí eu ia falar de algumas coisas bem práticas. Então, dá para a gente perceber, é, a gente pega aquelas habilidades que aparecem na BNCC da computação para determinada série e faixa etária, e a gente coloca, olha, então, eu tenho que mapear conexões entre habilidades da sua área e a computação. Em matemática, eu posso trabalhar padrões e sequências lógicas, porque é isso, aliás, é parte do componente da matemática. Em geografia, eu posso criar mapas interativos e discutir redes de informação, como é que chega, como que eu acesso a informação, leitura de mapas em Google Maps, como que eu leio o que quer que seja nesse ambiente digital, que esses mapas interativos permitem você aumentar, diminuir, você ter visões diferentes, você consegue olhar o mapa em plano, em curva de nível, depois eu consigo ver ele em 3D. Isso para o aluno entender é mágico, né? Língua portuguesa, construir narrativas lógicas ou scripts de comando, que são aqueles que a gente está falando, isso ajuda ele a pensar. Então, como que eu... De comando pode ser desde as séries iniciais, né? De uma receita de bolo, que na verdade é uma série, é um roteiro de comandos, né? Posso usar a computação também como uma ferramenta, criar infográficos, por exemplo, quando um professor vai trabalhar sistemas do corpo humano, criar uma tabela comparativa em que ele possa colocar o que diferencia o que tem, quais são os órgãos que estão presentes, qual a funcionalidade, qual a dimensão, onde está localizado, isso tudo eu posso fazer comparativo, eu uso infográficos, que é o uso de recursos gráficos e palavras para você compor visualizar um determinado conteúdo, isso não sei se vocês já trabalharam com mapa conceitual, isso é mágico com os alunos, que eles conseguem estabelecer relações, conseguem produzir conteúdos, entender rapidamente o que tem ali. Simulações de física é maravilhoso, né? Dá para entender quando você altera num determinado a altura ou inclinação de uma rampa você está simulando a descida de um carrinho, se aumenta ou diminui a inclinação da rampa, ele vai entendendo a lógica daquilo, né? Nossa, mais inclinado, menos inclinado, ele desce com mais velocidade, com menos velocidade, porque daí você vai entender, porque muda o vetor. Isso faz com que ele entenda coisas interessantes. Em matemática, quem aqui nunca sofreu para entender de sólidos, né? Pega assim uma pirâmide. Sim, mas como que você abre essa pirâmide para entender como que ela é composta, qual é a área que ela tem, qual é o volume que ela tem? Isso tudo você tem mecanismos maravilhosos para entender. Movimento da Terra, né? Translação e rotação. Você tem simuladores que mostram assim, você fala, nossa, é mágico aqui para a gente entender. Obviamente, também entender que, mesmo transversalmente, a gente pode trabalhar com computação desplugada para todas as séries, tem coisas para todas as séries, inclusive construir maquetes de curva de nível, para depois levar para lá, entender? Essa associação é super importante. Projetos interdisciplinares também ajudam muito, então você traz as competências e vão fazer uma atividade que vai estar envolvido mais de um componente curricular e que a gente possa desenvolver várias habilidades que estão lá em mais de um dos componentes, né? Simular uma eleição com dados estatísticos, imagina a riqueza que tem nisso. Primeiro, para eles entenderem manipulação de dados, né? Como você entende. Eu gosto muito de trazer, sempre em eleições tem sempre assim, construímos 15 mil casas. Aí você fala assim, tá, isso é pouco, é muito, isso é grande, foi mais que o governo passado, isso corresponde a quanto, isso supre o que precisava, esse entendimento de trabalhar esses dados que eles chegam, trabalhar isso em estatística, em porcentagem, é super interessante para a vida, né? E aí ele vai entender também como que essa informação, esse dado chega por esse ambiente, essa biblioteca de Alexandria que é a internet. E, obviamente, a gente ter formação continuada de cultura colaborativa é super importante. Planejar esse trabalho, principalmente no fundamental, anos finais, é super importante, porque os professores trabalham, já têm seus objetivos para trabalhar, suas competências, e aí como que a gente consegue colocar isso de uma maneira que possa ser trabalhado e que não sobrecarregue ninguém. Aqui tem algumas possibilidades que aparecem na própria BNCC da computação, em que ele mostra qual é a habilidade que está lá na base, quais são os temas que trabalham dentro dessa parte de computação e o que você pode fazer. Usar robôs, jogos de percurso, no caso de matemática, língua portuguesa, produzir quadrinhos com blocos de lógica narrativa, e aí você pode pensar, mudar a ordem desses bloquinhos, se isso faz sentido, o que é essa
trabalhar com eles para entender desse storytelling, dessa narrativa, se ela, quando eu mudo de lugar, o que que significa, o que que ela quer dizer, é bem bacana. Ali está falando de ciências, apresentar lixo eletrônico, falar sobre sustentabilidade, porque a gente sabe que é impressionante que a gente gera de lixo. Japão, então, nem se fala como que a gente acontece com essa produção. Tem alguns exemplos aqui, eu estou trazendo mais para vocês, que eu vou oferecer para vocês, para vocês lerem isso com calma, mas vocês vão perceber que tem para todos os componentes curriculares, que tem para entender cada uma delas, como isso é importante. História também aqui. Quando a gente fala de uso crítico e responsável da tecnologia, não é só porque a computação desplugada, eu não sei se vocês têm um movimento que chama, esqueci o nome agora, eles até se apresentar na Bienal, que é um grupo que acha que tem que ir longe das telas. Sim, longe das telas, mas a gente não vive sem a tela, ela existe e a gente está fora do jogo se a gente não souber utilizar. Agora, como eu uso isso, como eu não fico refém disso, né? Como que eu posso trabalhar dentro de uma computação desplugada a questão da sequência lógica, dos algoritmos, do raciocínio computacional, resolver problemas, tem uma ordem que isso acontece. Né? E por que que isso é importante? É importante porque todas as atividades que a gente faz na escola, eles ajudam a desenvolver o pensamento cognitivo, mas porque a realidade é assim, eu preciso mandar esses meninos de volta para a realidade, para o mundo, com capacidade de viver nesse mundo e ter uma boa inserção social, profissional, conseguir ter cuidado, etc. Tal. Mas também, quando eu trabalho com os pequenininhos, essas habilidades pré-computacionais, elas não só porque tem que usar o uso digital, não, mas porque eu consigo fazer com que esse uso digital seja cada vez mais ético, mais responsável, mais crítico, não seja qualquer coisa, não seja aquela, não, eu sei quando estou me tornando refém ou estou ficando viciado, né? É importante. E saber que, obviamente, todos os equipamentos podem ajudar com acessibilidade, podem ajudar com crianças com dificuldade, com inclusão e assim por diante. Vou falar muito rapidamente aqui. A gente tem a Lei 15.100, que foi promulgada pelo presidente Luiz Inácio da Silva, que aparece sobre a restrição dos aparelhos eletrônicos. A ideia aqui, fala assim, nossa, tão incoerente, apareceu muitas críticas, incoerente, nasce uma BNCC da computação e depois não pode usar o aparelho eletrônico. Não, ele deixa muito claro que a exceção é quando esse aparelho eletrônico é utilizado em situações específicas. Na verdade, essa lei veio para ajudar o professor, porque esses alunos parece que não podem se descolar desse bichinho que eles têm um treco, né? Então, como que você faz isso? Quando a gente for utilizar em situações específicas, atividades pedagógicas, é para trabalhar. Então, é possível, né, utilizar, ou uma criança que precise, porque precisa da fonte aumentada, porque tem uma diminuição tem visão baixa visão, ou que tem nenhum problema. Então, a proibição do uso é para frear um uso desmedido a qualquer momento que esses meninos, eu vi em várias escolas, que na hora do intervalo está um grudado no outro, às vezes está falando com um do lado só pelo celular. No Brasil tem 1,7 celulares por habitante, então tem mais celular do que habitante. Pra vocês terem uma ideia que tem muita gente usando celular, mas para proibir, para dizer assim, olha, não é para qualquer coisa, fica longe dessa tela. Mas quando o professor for usar, ele vai organizar uma atividade, vai pedir que tragam, vai saber o que que faz, que muito faz, e a gente ajuda esse aluno a saber que esses recursos, a gente trabalha com isso, eu trabalho, a Britânica é uma empresa de sede em Chicago, meu chefe está em Chicago. Eu, sem esse aparato tecnológico, sem a tela, eu não trabalho. Então, eu preciso entender isso. Agora, eu sei em que momento eu não estou com isso aqui. A hora que não estou mais, não estou mais. A gente sabe que a gente viveu uma hiperexposição durante a pandemia, né? A gente morou dentro de uma tela, principalmente professores, imagina, não quero nem lembrar daquele momento que até arrepio de tanto que a gente sofreu para tentar dar conta de não parar a educação desse país. Então, mas a gente sabe que isso é bem complicado. Aqui eu ia falar rapidamente de inovação, que obviamente, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala de coisas que acontecem hoje, não é mais o que vai acontecer amanhã, e as coisas vão se inovando, e aparece uma grande inovação para a gente dar uma balançada, que é a inteligência artificial. Ela é desde 1965, vocês não eram nem nascidos, mas ela nasce exatamente com isso, com a
machine learning, que era a máquina poder aprender, porque você dá para ela determinados comandos e ela responde esses comandos. Não é que ela tem uma inteligência, ela tem uma organização que permite que a gente ponha algoritmos que ela pense a partir disso. Mas ela ganha uma dimensão absurdamente grande por causa do volume que a gente tem de informações na internet. Ela só permite chegar ao que a gente chama de inteligência e a respostas, ou a produções, ou a criação de imagens, o que quer que seja, com tanta excelência, porque a informação que ela busca, imagine que para ela responder qualquer coisa, ela busca informações inteiras no mundo, nenhuma cabeça é capaz de fazer isso. Eu lembro quando eu fazia o mestrado, que ainda não tinha internet, a gente procurava no Index Médicos, né, uma enciclopédia enorme de quais produções antigas, que já tinha sido produzido sobre o tema, era muito, muito arcaico hoje, obviamente passou um montão de coisa que foi produzido lá na Suécia, que talvez eu não soubesse, sobre o mesmo tema que eu estou falando. Quando você fala da inteligência, ele vai buscar no mundo inteiro qualquer coisa que você tenha para produzir. Só que ele busca coisas que são verídicas, coisas que não são tão verídicas, coisas que estão em movimento de pesquisa, todo mundo sabe, ou procura informações antigas, né? Ovo fazia bem à saúde, fazia mal à saúde, não faz, é bem, agora é fitness, né? Ovo já foi condenado, descondenado o tempo inteiro. Então, quando ela vai buscar, ela vai buscar toda essa informação. E ela vai te trazer essa informação. Então, não basta só perguntar e ela responder. Se não tiver esse processo crítico e reflexivo do aluno, não vai funcionar. E aí eu pus 2 artigos, quando eu mandar para vocês vão ter acesso a isso, mas a Fundação Santiliana tem esse livro que é Educação para a Era da Inteligência Artificial, que é aberto, gratuito, você faz um download, está aberto para leitura, está bem bacana, para quem quiser se informar mais sobre isso, e a própria Unesco, que trabalha dentro da sua Agenda 2030, que é dentro das ODS, traz esse guia da inteligência artificial generativa, tanto na educação quanto na pesquisa. Então, tem coisa muito importante aqui para vocês. Eu vou dar um espacinho para a gente conversar, que acho que está bem que a gente tinha combinado. Então, vamos compartilhar um pouquinho. Essa tela eu vou voltar ao final, que é para vocês depois escanearem o QR Code para fazer a avaliação, tá certo? Eu vou parar de projetar aqui. Para a gente poder conversar, depois eu volto com essa tela. Andressa, tem perguntas? A gente teve 2 perguntas, Sol. A primeira da Jéssica Mariani, de como que faz, como é que aplica para crianças bem pequenas mesmo. Tá falando de bebezinho? Ou você está falando de bebezinho mesmo, de menos de 1 ano de idade? Qualquer faixa etária, se você mantiver, por exemplo, educação musical, um bebezinho, você está trabalhando pensamento computacional. Então, a manutenção de ritmos, de musiquinhas que vão na mesma batida, a possibilidade de inversão de padrões. Então, quando você mostra bebezinho, você esconde alguma coisa, né? E ela acha que sumiu da visão dela. Quando você faz isso, na verdade, você está ensinando para ela a entender um padrão de reconhecimento de algo que pode não estar, que está oculto. Então, um pouquinho de tudo que a gente já faz com essas crianças é bem interessante. Quando ele é muito pequenininho, não é que a gente vai fazer bebê, estou falando, a gente vai trabalhar computação, mas a gente vai trabalhar elementos do desenvolvimento cerebral e motor que vão ajudar depois nesse reconhecimento desses padrões. Então, não é muito diferente do que a gente já trabalhava, tá? Quando a gente avança um pouquinho mais, a gente avança junto com o que a gente vai desenvolver. Formas, uma coisa que é super importante, por exemplo, uma criança que vai comparar, diferente de um aluno do ensino médio que vai comparar, mas você vai colocar para ela, você vai estabelecer alguns padrões. Então, vamos separar os brinquedos que são do parque, dos brinquedos que são da sala de aula, vamos brincar os brinquedos grandes dos pequenos, dos brinquedos pequenos, vamos separar essa capacidade de separar em padrões, em sequências ou em critérios que você estabelece para eles, ou depois você pede, vamos separar como essas flores que estão aqui, essas pedrinhas, como vocês querem separar? Ah, professor, vamos colocar por cor, marrom para cá, para lá. Não importa, essa capacidade de criar, estabelecer critérios de padrões vai ajudar bastante. Obrigada Na pela pergunta, verdade, ela professora. falou de crianças bem pequenas e crianças pequenas, mas pequenas você abordou ao falar da educação As duas. infantil no início. Tem uma outra pergunta que é da professora Kelly.
Aliás, não é uma pergunta, é um comentário, que os recursos necessários para a implementação na escola podem ser pensados como um desafio. Há um desafio no sentido de se pensar nos recursos necessários. Como chama a professora? Kelly. Kelly, professora, super compartilho o que você está falando, que a gente tem um Brasilzão com realidades muito distintas, com recursos, escolas, às vezes, desde a mesma cidade, com recursos muito distintos, e a gente sabe que a gente tem problema com conexão, né, de conexão à internet, de recursos dispositivos. O que a gente tem que fazer, lembra daqueles que eu falei assim, trabalho colaborativo? Ok, a gente pleiteia, a gente briga para ter mais coisas dentro da escola, mas a gente trabalha hoje com o que a gente tem, né? A gente não pode deixar aqueles meninos que estão dentro da sala de aula, não, estou esperando aqui uma televisão mega, uma lousa digital. Não, o que eu tenho? Eu tenho uma sala, como que eu vou fazer isso? Vou revezar? A gente vai brincar, trabalhar com estações, rotação por estações, em que eu ponho um computador nessa mesa e depois nas outras eu tenho atividades que são desplugadas e eles vão circulando e participam daquilo. Na verdade, tem que ser criativo e utilizar o que tem. Então, minha sugestão é que vocês primeiro, levantem o que vocês têm, o que seria o mundo ideal, pleiteia para que tenha esse mundo ideal, pega o mundo real, que é o que vocês têm, e fala assim, como que a gente pode trabalhar? Isso aqui, ó, como que eu posso fazer? Que atividade que eu posso pensar só tendo isso? E aí a gente tem que fazer trabalhar com o que tem, porque essas crianças merecem a nossa atenção. Eu sempre pergunto assim, se fosse o filho de vocês que estava na sala de aula, vocês não gostariam que o professor tivesse essa dedicação, esse empenho para fazer o melhor que tem com os recursos que tem? Né? Eu falo sempre da Débora Garófalo, que é um ícone, foi a professora, foi premiada, ela trabalhou com lixo, né? Ela trabalhou robótica a partir de lixo. Então, assim, ela não tinha nada, não tinha, mas ela falou assim, é um caso, não, dá para fazer muito. Aliás, ela tem materiais maravilhosos que ensinam como trabalhar com sucata, né? Como fazer com isso. Então, vamos usar a criatividade para ver o que é possível fazer e o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Tem uma pergunta da professora Dulce, que é bem parecida com essa que a gente acabou de responder da professora Kelly, que é a pergunta de se as limitações estruturais impactam o ensino conforme ele está preconizado na BNCC computacional. Dulce, né? Sim. Professora Dulce, é claro. Na verdade, quando a gente fala de educação pública, a gente já tem um salto aí diferente da educação privada. Não tem jeito, a gente vai levar anos para recuperar. Isso não é só... É óbvio que o menino que ele tem Chromebook, tablet, celular, note, da casa dele, ele tem outra relação com esse conteúdo. Ele viaja, ele tem o pai que fala 5 idiomas, a relação é outra, obviamente. Mas volto a dizer, o que a gente pode fazer, no máximo que a gente pode dar, para ajudar esse aluno? Que aí a gente está cumprindo um pouco um papel que a gente tem sendo educador. Uma outra pergunta do Nelson Gomes: como aplicar o que está na BNCC computacional para a educação inclusiva? Bem pertinente a pergunta dele. Bem pertinente. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando do espectro imenso, né? Eu tenho me debruçado um pouco sobre isso, sobre os estudos. Quando a gente fala de um autista com Asperger, é completamente diferente. Quando a gente fala, mesmo Down, não se fala em espectros em Down, mas eu tenho um cunhado que tem Down e acompanhei muito de perto. Existem diferenças de desenvolvimento de capacidade. Primeiro, você tem que entender como que é esse. Usar a ferramenta a favor do desenvolvimento dele, tem milhares, tem várias, desde de alunos de baixa visão, ou de audição, ou de dislexia, ou de... A gente sabe que tem fontes diferentes, mais fácil para ler quem é disléxico ou quem não é. A gente tem ferramentas para trabalhar. Agora, ajudar esses alunos a terem uma melhor inserção a partir da tecnologia vai depender um pouco da capacidade que esse aluno tem de desenvolver determinadas coisas. Então, precisa primeiro entender o que esse aluno pode fazer para você entender, olha, ele consegue, às vezes, atividades mais simples, que são de séries anteriores, ele consegue fazer para que minimamente ele consiga esse meu cunhado que tem síndrome de Down, a gente percebeu que ele conseguia, por exemplo, acessar o telefone. E aí ele conseguia, a gente conseguiu ensinar algumas habilidades dentro do celular para ele trabalhar. Mas inclusão, professor, é um desafio mega blaster.
É de uma complexidade que a gente ainda tem muito, muito que aprender. Uma outra pergunta que vai na mesma toada da anterior: como propor uma BNCC desplugada, uma BNCC computacional desplugada, inclusiva, considerando a diversidade tanto de crianças típicas quanto atípicas numa mesma sala de aula? Acho que de um certo modo também você já Eu abordou. respondi, mas eu quero acrescentar uma coisa que eu achei interessante quando a professora fala das típicas e atípicas. Um dos trabalhos importantes é trabalho em grupo, uma das atividades, ou em par. Então, quando você coloca a formação de par, também não é assim, juntem vocês, façam duplas, não é assim, é intencional. Este aluno vai ficar com este aluno e eu vou dar uma atividade que os dois aprendam, e tenho certeza que os dois vão aprender. Então, você organizar também uma atividade na sala de aula, em grupos, em pares, é, é, um aluno tutorando o outro, um aluno ajudando, não uso essa palavra porque não é, mas um aluno que vai ser, em algum momento, quem vai liderar a atividade, em outro momento ele vai ser liderado, e esse rodízio de funções dentro da sala de aula, você vai perceber que funciona muito bem. Perfeito. É, pergunta super interessante também, linkando aí com a questão das telas. Sabendo do prejuízo que o excesso de telas ocasiona às crianças, de que forma a escola pode convencer, entre aspas, os pais e responsáveis sobre a retirada das crianças dessas telas? Então, com os pais é reunião constante e falar exatamente isso. Você diz para ela que isso faz mal para o cérebro delas e faz tão mal para o cérebro de todo mundo. O uso excessivo, não crítico, não dimensionado, não intencional, é ruim para todo mundo, é deletério para todo mundo. Isso com os pais, vai ter que ter muita conversa. E, obviamente, tá cheio de pai que usa isso até para acalmar a criança, porque eu não estou, enfim, brigar. Mas no espaço escolar, tem que deixar claro para os pais que falam assim, olha, aqui é um espaço de desenvolvimento de competência, desenvolvimento cognitivo, socioemocional. E isso não acontece. Relacionamentos interpessoais, competências socioemocionais, só acontece nas relações e não entre WhatsApp, nas relações físicas presentes. Então, eu preciso disso para desenvolver integralmente o seu filho, para desenvolver ele plenamente, para que ele possa ser uma pessoa que faça as escolhas do que ele quer fazer, para onde ele quer caminhar e ter sucesso. O que você quer com o seu filho é o que a gente quer também, o sucesso dele, que ele seja feliz. Então, estamos junto nessa. Uma outra complementar a essa, a pessoa pergunta, foi a Lúcia. Você não acha que se juntarmos o tempo de casa mais o tempo de escola, a criança não terá um excesso de tela? Então, o uso de tela, volto a dizer, o uso de tela sem mediação, o uso de tela sem interação, ele é ruim. Então, assim, mas na escola não tem que ter esse tempo de tela, tem que ter um tempo de tela que você está usando com mediação, com uma atividade, porque estar de frente à tela não é ruim. O problema é estar de frente à tela numa atitude passiva, numa atitude que eu fique só escutando, ou só participando, ou só renovando a atenção, ou só nesse serviço. Quando eu estou usando a tela de maneira intencional, pedagogicamente, eu nem conto isso como hora de tela. Isso não é porque está em frente à tela, senão eu vou também contar o tempo que está na televisão, o tempo que está. Não, é como eu utilizo. O mais importante é o formato é, é, que eu utilizo, e não só tela, não quero. Volto a dizer, você lê um livro para uma criança numa tela, não se você está lendo, interagindo com ela, é a mesma coisa que tivesse no papel, não faz diferença. Ou suporte. Agora, se você deixa ela só assistindo um videozinho no YouTube, isso faz mal. Aí a Isabel comentou: sabemos que estamos no caminho certo, mas que ainda assim sentimos a resistência dos pais em tirar a tela dos filhos, visto que para eles, para os pais, é melhor, mais cômodo. É Aí eu vou. cômodo, não tenho dúvida disso. Agora, sim, volto a dizer, quanto mais a gente colocar, não só colocar para eles problemas, também dar opções. Fala assim, olha, é claro que se brigar com o aluno, arrancar o celular dele, deixar, você vai ficar sem celular, hora sem celular é uma briga dentro de casa. Agora, fala assim, pai, propõe outras sugestões, né? Promova, aqui a gente vai ter a festa junina, traga seu filho, traga sem celular, traga esse aqui, vai jogar bola com ele, vá na praia, promova atividades que ele não é para você dizer não precisa do celular, que não usa o celular, não vai precisar do celular. Né? Cria um momento de conversa na família, fala assim, ó, os pais também precisam de orientação, que é isso, é uma briga, não, não dá. Ah, meu filho não tem celular com 5 anos. Ah, todo mundo tem. Ó,
todo mundo tem, porque todo mundo não, né, precisa combinar, né? Precisa estar todo mundo na mesma. É muito difícil discutir com os filhos sobre isso. A gente está chegando já no finalzinho, né? Sim, um outro comentário muito bacana é de que a professora fala que nós do CEMEI, Anita Mesquita, ficamos muito felizes por ver que já estamos nesse caminho e o que nos faltava era entender a intencionalidade. Então, Ah, comentário que bom, dela professor. aí mostrando que Fico ela já feliz, professora. Fico feliz. é, pergunta da escola Professor Nelson, da supervisora Simone. Qual a melhor maneira para aplicar com alunos muito indisciplinados e sem foco? É, eu digo que ninguém é suicida pedagógico, né? Ninguém faz isso porque quer repetir de ano. Eles fazem isso porque eles têm diversas situações, contextos problemáticos, educação do núcleo básico problemático, então não dá para generalizar todo mundo. Mas uma coisa que funciona muito bem é você tentar acessar esse aluno por algum caminho que atraia. Normalmente, quando eles são postos como liderança ou são postos com uma responsabilidade, corresponsáveis por alguma coisa, normalmente eles têm um desempenho bom. Eu até tinha uma predileção por pestes. E vou trazer um caso aqui, eu tinha um aluno que, assim, terrível, ele era assunto de todos os conselhos de classe, ninguém aguentava ele, tal, tal. E um dia encontrei ele numa pracinha, ele estava desenhando, desenhava muito bem, chamava Sandro. Aí eu disse para ele assim, Sandro, que bonito, não sei o que lá, ele meio ressabiado, sabe como funciona aqueles mais malandrinhos. E aí um dia na sala de aula eu falei assim para ele, eu desafiei, eu falei, hoje a gente vai fazer, vai responder, nessa época eu dava biologia, eu falei para ele assim, hoje nós vamos fazer uma avaliação que vocês todos vão responder com desenhos, ou infográficos ou desenhos. Ele foi mágico, assim, a dele foi disparada. E aí eu peguei ele e falei assim, nossa, Sandro, vem aqui, olha, eu vou trazer sua avaliação, olha como ele fez, eu copiei o desenho dele, que ele tinha feito maravilhosamente, explicava muito bem alguns processos, distribuí para toda a sala, e aí fui trazendo ele, acessei ele por esse ambiente que era o do desenho dele. Mas normalmente quando você dá alguma responsabilidade para esses alunos, mais do que ficar brigando, fica quieto, fala, vem cá comigo, vem cá, traz aqui. Sabe, distrair, porque pequenininho funciona muito bem, né? Que tá birrendo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Você fala assim, olha lá o que tá acontecendo aqui, vem, vem, isso aqui, lá, e tira o foco, porque bater de frente ali não vai resolver nada, né? Ali a gente tem visto que os professores já estão até agredidos. Quando fica, não precisa bater de frente, né? Traz ele, me ajuda. Ah, não tá feio, professor, não quero, não sei o que lá, não sei o que lá, não precisa aqui, mas tenta envolver, tenta acessar, vê o que ele gosta de fazer, bota ele à frente de alguma coisa, usa os alunos para fazer essa mediação, os colegas dele, tenta acessar esse aluno, professora. Uma outra pergunta: como mediar para que o profissional se sinta confortável e envolvido numa BNCC computacional, se ele mesmo tem uma certa dificuldade e resistência? É uma pergunta da professora Silvéria. Professora Silvéria, perfeita a sua pergunta. Eu vou lhe dizer por quê. Porque a gente pode aprender junto. A gente tem, aqui na Britânica, a gente tem um processo que chama Keep Learning, que a gente tem encontros e que cada um lê uma coisa e ensina para o outro. A gente precisa se unir, ninguém sabe tudo sobre isso. Você acha que eu sei tudo? Tô com o livro, esse livro que eu sugeri para vocês da BNCC computacional, está até aqui em cima. Eu mostrei para as meninas, a gente está estudando e eu comecei a ler esse livro que eu. Opa, vai dar para. Não vai dar para ver, né? Tá Tem que pegar um desfocado. pouquinho para trás, tá desfocado. Não, não vai dar para ver, só ler de novo. Aqui. Ah, e agora deu, e Ah, deu. é. Esse livro que eu falei para vocês, que é da Fundação Santiliane, eu estou lendo, e aí elas não estão lendo, e a gente compartilha informação. Então, assim, é difícil. Ou então, nenhum problema da gente ser humilde o suficiente falar para eles assim, me ajuda. Eu não entendo nada disso aqui. Quem pode tocar para a gente falar sobre isso? Quem entende sobre isso na sala? Porque tem menino que sabe muito mais que a gente, e tudo bem. Traz ele. Fala assim, vamos mostrar aqui. Quem sabe mexer com essa história de mídias para fazer podcast? Quem me ensina? Cada um traz seu podcast preferido. Ah, que você. Criatividade, professora. Acho que essa é uma chave importante. E acho que a última pergunta, pelo menos não chegou outra aqui no chat. É... Peraí. Na verdade, foi um comentário. Temos a lei de não uso do celular dentro da escola, né?
Então, acho que o que a pessoa queria dizer, foi a Gláucia, uma certa contradição aí entre não uso, BNCC computacional, um Que viés foi um nesse pouco que eu sentido. comentei, que foi um pouco que Sim. eu comentei. Ele não proíbe o uso para fins pedagógicos, ele proíbe o uso do que realmente é deletério para o uso, que fica o tempo inteiro que eles não conversam, que ele não sai da tela ou está jogando. Agora com essas bets de apostas, que não pode 18 anos, mas todos eles jogam. Isso tudo é para evitar isso, não é para evitar quando você traz de maneira intencional. Não, nós vamos trazer agora, nós vamos usar para fazer isso. E a última aqui para a gente encerrar, Sol, eu vou juntar duas em uma, tá? De que maneira a formação continuada de professores pode ser estruturada para promover a integração da computação ao currículo, conforme a BNCC, e se é preciso compreender se para compreender essa temática é preciso ter bases da educação desplugada. Então, sobre É, formação sim, continuada e sim. sobre formação desplugada. Acho que não vou contar nada de novo para vocês. Não dá para ser professor se não se parar de estudar. Não dá mais. O mundo gira, aliás, nem gira, ele capota. O mundo está cada vez mais rápido. A gente tem essa relação dialética e dialógica com a realidade, então não dá para parar de estudar porque o mundo está mudando. Então a gente tem que estudar continuamente. Então, ter bases é diferente de você ter uma formação como tem alguém que vai fazer TI, que é alguém que vai fazer processamento de dados, informação, não é isso. Mas uma base a gente precisa ler, a gente precisa entender. E a formação continuada pode ajudar isso. Então, nem sempre precisa alguém falando para vocês sobre o que é, mas às vezes pode ser um compartilhamento de conhecimentos, né? Cada um lê uma parte, divide conhecimentos e as coisas vão acontecendo. Mas agora, para colocar em prática, precisa de reuniões de planejamento, de organização, de estruturado, que faça com que vocês tragam essas habilidades que tem na BNCC da computação e coloquem no planejamento, sabendo, nós vamos trabalhar isso, eu vou trabalhar em conjunto com essa professora, não, eu vou trabalhar isso aqui nessa série, eu vou trabalhar aquilo lá, de maneira que quando você olha o planejamento de todo mundo, de todos os componentes curriculares, a base está lá, de alguma maneira, ou pedacinho em cada um, ou interdisciplinar, mas ela aparece lá. Isso só dá para fazer se fizer um planejamento colaborativo, um planejamento em conjunto, não tem outra forma. Não dá para adivinhar o que está outro professor, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre isso, aí o outro também quer falar sobre isso, e aí não falaram sobre aquela coisa. Quando eu coloquei aquela imagem da responsabilidade que cachorro com vários donos morre de fome, é isso, né? Tem muita comida, mas ninguém dá comida para ele. Então, tem muitas habilidades, mas ninguém trabalha a habilidade, né? Aí o aluno não desenvolve o que precisa desenvolver. Acho que a gente pode voltar ao QR Code para eles preencherem a lista de Ok. presença. Fabíola, eu gostaria de saber se você quer fazer uma palavra de encerramento antes da gente finalizar. Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente, Solange, porque eu acho que você conseguiu alinhar, né, o que a gente já vem estudando, que é uma questão da neurociência, né, que você falando da plasticidade do cérebro das crianças, a pedagogia e a computação, que não é nada novo. E tirar, desmistificar que computação é só tela, né? Essas atividades desplugadas que a educação infantil tanto tem trabalhado aqui. E você observou que alguns depoimentos mostraram isso, né? Acho que a gente está no caminho, né? Já iniciamos uma trajetória e acreditamos que com essas informações que você nos trouxe, nós ainda vamos aperfeiçoar. Gostaria de dizer, assim, que eu achei você extremamente sensível com relação a todas as questões da educação, com todos os desafios que nós vivemos dentro de uma educação pública, né? A gente sabe que ainda tem uma distância, um distanciamento muito grande entre o que se faz numa rede privada, com crianças que já nascem com todos esses objetos, né? E a gente da educação pública. Tanto é que algumas questões giraram em torno de recursos, mas achei a sua resposta muito pertinente, sensível. Se nós não temos o ideal, vamos trabalhar com o real, né? E Uhum. falar para você assim que eu acho que essa vai ser a primeira mesmo de outras. Eu também estou acompanhando o chat, fico extremamente feliz que os professores se manifestaram gostando, né, das suas palavras, com a anuência em relação a todas as informações que você nos trouxe. E gostaria de agradecer assim, imensamente, né, a empresa,
a Britannic Education por essa parceria, por essa oportunidade. Em especial, um agradecimento a todos os professores. Eu sei, professores, eu disse para os supervisores e quero aproveitar agora a oportunidade, o quão difícil é vocês se organizarem fora de um dia, sabe, Solange? Porque cada Sim, unidade tem um momento de reunião. Algumas têm na segunda, outras na terça, né? E a gente sabe que quando a secretaria propõe uma atividade fora do dia que já é reservado, desestrutura toda uma organização familiar, de trabalho, de compromissos privados que essas pessoas têm. Mas a gente não consegue atingir 1.000 professores, 2.000 professores, porque aqui no chat foram poucos que entraram, porque elas estão reunidas nas unidades. Então, cada unidade está ali é com ótimo. 30, 40 professores, para que tenha essa reflexão, essa discussão que você viu que elas foram apresentando, né, ao longo da sua palestra. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a cada diretor, vice-diretor, supervisor, coordenador, professores que se dispuseram fazer uma troca do dia, ir para a unidade para discutir, porque eu também acredito que não há professor que não disponha de algum tempo para estudo, e essa é a melhor forma. Então, professores, os nossos agradecimentos, as nossas desculpas, né? Para aquelas pessoas que tiveram que se ajeitar para estar aqui conosco, mas eu tenho a certeza de que o sacrifício de algumas para estar num dia fora do seu compromisso valeu a pena diante de tantas palavras enriquecedoras que nós ouvimos hoje. Tá, Solange? Quero agradecer. E aí passo a palavra agora para a Andressa, né, terminar e a gente fazer uma avaliação. Pessoal, a gente da Britânica gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar discutindo, né, um tema que tem rondado cada vez mais, né, as nossas escolas e as nossas salas de aula. Esse QR Code que a gente colocou na tela é para vocês preencherem a lista de presença do que foi estabelecida aí pelo município, e depois a gente vai pedir uma complementação dessa lista por meio do e-mail de vocês para que a gente possa emitir os certificados, tá, Fabiola? Então a gente vai Sim. precisar, a partir dessa lista de presença que eles estão preenchendo, de uma identificação do e-mail também para a gente poder gerar os certificados. Então, agradecer imensamente mesmo a oportunidade e a participação, né? Que bom que eles colocaram as perguntas no chat, que Solange teve oportunidade de responder a todas as perguntas. A gente está muito feliz de ter contribuído e estabelecido trocas com vocês no dia de hoje. Acho que é isso, né, pessoal? Agradecer novamente e boa noite para todos. Andressa, se eu estou vendo aqui que eu entrei na avaliação, se por acaso, eu acredito que não vai estar faltando nada, mas se por acaso alguma unidade não foi citada e que se alguém não conseguir, é só nos avisar, passar para a Mafalda que está aqui conosco, que a gente entra em contato com a Andressa. Porque eu fui fazer a minha e realmente eu não consigo me enquadrar em nenhum desses aqui. Se alguém também não conseguir, gente, é só nos avisar, tá? Então a gente agradece, eu acho, não sei se a Solange quer fazer algumas considerações. Mas muito obrigada, Solange. Não, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer. Eu só lamento não poder interagir mais, porque eu gosto muito de aprender. Tenho certeza que os professores que estão nos ouvindo tinham muita coisa para me ensinar, né? A gente não é possível, mas também, quem sabe um dia, eu sou paulista, mas fui criança pequena em Moçambique, né? Eu sou de Minas, quem sabe e conheço Araxá, mas quem sabe eu possa visitar novamente para conhecer as unidades, para a gente interagir melhor, eu ficaria super honrada. Nossa, seria Obrigada, viu? ótimo. Então, nas nossas interlocuções a partir dessa, um outro momento, né, Andressa, nós gostaríamos de ter um momento a mais, um tempinho a mais, quem sabe, de 1h30, 2 horas para conversar. E quem sabe você consegue nos visitar. Tenho certeza que você vai ver experiências riquíssimas, desde as crianças, os bebês até os maiores. Então, o Tenho convite está certeza. feito. Se você se organizar, será muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, boa noite a todos e todas. Fiquem com Deus e até uma próxima. Boa Boa noite a noite. todos. Obrigada, pessoal.